Bom pessoal, bom dia, né? Como todos sabem, todos os conteúdos que nós fazemos aqui a gente posta, deixa o conteúdo gravado no canal do YouTube, para que as pessoas a posteriori possam ver novamente os conteúdos, se chegar novamente o conteúdo da gente, divulgar esse trabalho, né? Ele é um trabalho novo que nós estamos iniciando agora desde esse ano. A proposta da casa, como a gente vem batendo nessa tecla, ele tem um caráter de um viés universalista, tá? A gente abraça uma causa de todo, respeitando e compreendendo que todos têm uma pauta de projeto, respeitando a linha e sintonia de pensamento de cada qual, mas entendendo que todos nós fazemos parte de uma unidade maior, sem que necessariamente a gente esteja preso e retido a uma vestimenta, a uma nomenclatura. Por isso o viés e a proposta desse trabalho, ele tem uma pauta universalista. Tá? Isso é a bandeira desse projeto, isso é a pauta do trabalho da egrégora espiritual que está em sintonia com esse projeto. Nada se materializa, nada se confecciona nesta realidade sem o aval e sem a conexão com essa egrégora espiritual que abraçou essa causa e que vem nos ensinando, nos instruindo e nos orientando para cada vez mais a gente oferecer essa ferramenta de expansão consciencial para as pessoas. Onde o intuito aqui não é mais uma igreja, não é mais um centro. As pessoas vêm beber de uma fonte de informação, trazer uma linha de raciocínio, receber o amparato espiritual da espiritualidade, o auxílio energético, o auxílio cirúrgico e retornarem para os seus lares para dar sequência à parte que lhe compete. Porque a espiritualidade não faz milagre, ela ajuda e ela ampara, e a grande parte é de responsabilidade nossa. Hoje, né, a gente sempre está procurando dividir, fazer um rodízio das pessoas que vêm aqui na frente trazer um conteúdo. Mas um dos representantes da egrégora espiritual simplesmente falou assim, não, as duas pautas finais ficam sobre a sua responsabilidade e ano que vem você faz o giro novamente, então lição de casa, lição dada, eu estou aqui com o puxão de orelha para a gente conversar. O intuito o quê? É dividir esse conteúdo em 2 mini conteúdos. Introdutório para a gente fazer reflexões. Então eu dividi essa estrutura em 2 pautas para a gente fazer agora no dia 2 e fechar com chave de ouro no dia 16, porque logo depois vem o Natal, vem as festividades e todo mundo quer estar em harmonia nos seus lares com a sua família, tá? E dentro dessa reflexão, pensando, né, tirando o que hoje nós temos como compreensão sobre a espiritualidade, todos nós, antes de adentrarmos no campo da espiritualidade, do conhecimento da espiritualidade, nós originalmente bebemos a fonte de uma linha de conhecimento. Então, ou a gente veio do catolicismo, ou a gente veio do protestantismo, ou não viemos de nada. Éramos apenas puros questionadores da verdade, porque a gente não queria se encaixar em nada, porque a gente não se sentia encaixado em nada. Tá tudo certo. Mas uma grande parte vem de algumas linhas de conhecimento, de algumas linhas de sabedoria, a qual cada qual traz a sua pauta, o que também está tudo certo, porque são linhas de sabedoria e linhas de pensamento. Mas quando a gente chega no pensamento espiritualista, muito antes mesmo de Kardec trazer a doutrina espírita, a gente vai perceber que entrar no campo da espiritualidade é destruir conceitos, é romper paradigmas. Você se vê numa realidade a que você estava habituado a pensar, que te ensinaram a pensar, que te doutrinaram a pensar porque você não podia questionar, porque questionar era pecado. Mas você vê um campo de realidade que é altamente questionador daquele campo de realidade ao qual você bebeu da fonte desde a tua infância. E você entra num atrito consciencial. O que é certo, o que é verdade, o que está errado, até que ponto o que eu estou seguindo é verdadeiro, será que eu devo seguir? E aí o que acontece? Muitas pessoas abortam o seu processo de expansão consciencial porque acham incapacitado dessa nova verdade. Mas não é uma nova verdade, a verdade sempre esteve ali presente, mas ela foi se adequando e se adaptando à realidade de compreensão de cada um. É como uma escola, então eu entro num grau primário, bebo daquela fonte primária e na medida em que eu vou avançando o nível de escolaridade, eu vou me adequando com uma linguagem, uma postura de conhecimento mais à frente, a qual o meu nível de entendimento e de compreensão permite beber daquela fonte de conhecimento. Chegamos hoje no conhecimento espiritualista, que é muito mais transcendente até do que mesmo a gente falar de espiritismo. Porque se a gente pegar o que os espíritos delegam para Kardec, sem falar de espiritismo, o que ele vai falar? Que é impossível a gente falar de espiritismo sem ter uma base espiritualista. Porque a base da verdade, a base do conhecimento que transcende a realidade dos 5 sentidos é o espiritual. Para a gente poder começar a entender até mesmo certas mensagens que estão ocultas nos antigos mestres que passaram aqui pelo planeta Terra. E que essas verdades foram deturpadas e manipuladas por conveniência de uma elite social
que precisava que a sociedade fosse castrada na sua linha de pensamento, fosse poldada na sua linha de raciocínio, fundando o que nós conhecemos como tradições religiosas. Mas que também está tudo certo, porque são escolas. E não cabe aqui ninguém apontar o dedo e julgar, porque cada um está no seu ponto, cada um está no seu eixo de evolução. Tá? Então, fazendo uma reflexão de tudo que nós leremos de outras fontes, fica aquele questionamento. Se a gente olhar hoje em dia a base que a astronomia nos concebe, olhando para esse vasto universo, a gente vê uma infinitude de cortejos de planetas que pairam além Terra. A gente sabe que a Terra não é o único ponto de evolução do universo. A gente sabe que o Criador não vai gastar o seu tempo, a sua sabedoria, com apenas um sistema planetário diante de uma infinitude de planetas que circundam o universo. Se a gente fala que o universo é uma escola. Mas a gente já parou para se fazer um determinado questionamento diante dessas várias moradas, diante dessas várias realidades que se desdobram. Por que eu estou aqui? Por que diante de tantas moradas que existem no planeta, cada qual em graus diferentes de evolução, planetas até que estão em graus inferiores, menores do que o nosso, os espíritos assim ensinam, mas por que a gente está aqui? Só que a gente foi educado a pensar naquela tradição religiosa do Adão e Eva, do pecado, que o homem, né, e a mulher, em um determinado momento, que obteram o conhecimento trazido da serpente, pecaram e assim foram exilados do paraíso, né, fazendo com que surgisse a raça adâmica. E a gente fica meio perdido nesse contexto todo. Cara, mas será que eu sou só isso? Eu sou fruto do pecado? Eu sou fruto dessa realidade diante de um vasto universo, diante de um Criador que tem uma consciência que preside todo um vasto universo? Será que Deus é só isso? Será que Deus só tem isso para me oferecer como verdade? Será que Deus só tem isso para me oferecer como escola? Mas por que eu estou aqui? Por que aqui? E não em Marte, não em Júpiter, e não necessariamente em outros planetas, ao qual sabemos que a vida, porque está lá nas obras do Livro dos Espíritos, nas obras das revistas espíritas, e muitas outras tradições que estudam a sabedoria e o conhecimento que a gente pode generalizar como tradições espiritualistas. Mas por que eu estou aqui? Qual é a minha pauta de trabalho? Qual é a minha ligação com tudo isso? E aí a gente nunca para se basear nas entrelinhas do que a espiritualidade sabiamente vai nos dando como doses homeopáticas, porque ele sabe que o nosso hardware, se assim podemos dizer, não cabe, senão vai bugar, vai surtar e a nossa CPU vai queimar, né? Vai fritar. Então ele dá em doses homeopáticas. E aí é muito interessante que há mais de 2023 anos atrás, um grande sábio, um grande mestre, ele dá uma chave de compreensão quando ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdar o quê? Se eu sou fruto do pecado, se eu sou fruto de Adão e Eva, se eu fui expulso do paraíso, herdar o quê? Qual é a minha ligação com tudo isso? Qual é a minha chave de verdade, a minha chave de compreensão? Eu vou herdar o quê? Eu sou primário daqui da Terra, a Terra é meu planeta primário, eu vim daqui, não vim daqui. Olha a chave de janela de compreensão que aquele sábio milenar, há mais de 2000 anos atrás, faz a gente pensar. Se ele está dizendo para a gente que nós herdaremos a Terra, mas na condição de que nós sejamos mansos e pacíficos, como assim? E aí a gente, pegando o dicionário, dissecando, né? Eu gosto muito de fazer isso, pegar as palavras e dissecar, sabe? Fazer papel de cirurgião. E é muito interessante que a gente pegar a palavra aventurado, ela traz um significado de quê? Que se aventura. Opa, se aventura. Então você está dizendo que bem-aventurados os mansos, o que está querendo dizer? Que uma das primeiras pautas para que a gente herde esse planeta Terra é que a gente seja aventureiros. Mas o aventureiro tem medo? O aventureiro tem receio de olhar para uma montanha e escalar? O aventureiro tem receio de pegar uma mochila e andar pela estrada e encarar os desafios da vida? O aventureiro ele tem receio de pegar uma mochila nas costas, de se juntar com um bando de amigos malucos e vamos curtir a natureza e a realidade? Então, olha a chave de compreensão. Ele já está querendo dizer que não basta a gente só ser manso e pacífico, nós temos que ter coragem. A gente tem que dar a cara para bater e ser os aventureiros do desafio que a vida vai nos impor. Uma chave de compreensão. Então, o aventurado, ainda no nosso dicionário, diz o quê? A pessoa que se coloca em situações perigosas. Mas a partir do momento que eu me torno espiritualista, não, mas a espiritualidade vai fazer por mim. Eu vou lá, tomo um passe, eu vou lá, faço um tratamento, coloco minha velinha, faço minha oferenda, consagro meus elementos.
a espiritualidade vai fazer por mim, mas é minha parte. E aquele aventureiro que Jesus fala, né? Bem-aventurados, né? Então, aquela pessoa que vai se arriscar, que vai se colocar em desafio, tá? Então, é aquela pessoa que é ousada, é aquela pessoa que é venturoso. Venturoso é aquela pessoa que acredita em si mesmo. Venturoso é aquela pessoa que acredita na sua capacidade. Venturoso é aquela pessoa que não tem medo dos desafios. Ela aceita o que tem que aceitar e encara de frente. Mas a religião nos ensinou que a gente tem que ser manso, atrofiado, calado, aceitar tudo calado, não questionar, não pensar. Mas ele está dizendo que antes de sermos mansos, devemos ser aventureiros. E aí sim, a palavra manso tem o significado de afável, aquela pessoa sossegada, bom, dócil, pacato, calmo, que tem um estado de tranquilidade e apaziguado. Então, antes da gente ter esse estado, vai haver a necessidade de nós passarmos por um estágio de transição, de sermos aventureiros, porque o estado de mansuetude não vai ser conquistado enquanto a gente não vencer os desafios que a vida nos coloca. Eu não consigo dar saltos evolutivos, eu não consigo passar à frente do processo de evolução que o universo nos concede. Não é só a Terra, porque a Terra está numa pauta de processo, como todo o universo também está na sua pauta de processo. Então está tudo certo. Então a gente entendeu, já nessa chave de compreensão, que para essas são as qualidades que se classificam para que a gente tenha a condição de herdar a Terra. Mas herdar o quê? Se todos nós somos frutos do pecado, temos que nos comungar, temos que passar por um monte de processo ritualístico para a gente poder ser lavrado dos nossos pecados. Porque alguém foi pregado na cruz para lavar os nossos pecados. E aí eu tiro a minha responsabilidade das minhas costas e jogo a responsabilidade sobre os outros. Quando não, eu coloco os meus erros e os meus defeitos na figura do demônio, porque eu não erro. Então, eu errei porque o demônio me induziu, eu errei porque o demônio me conduziu. Eu não tenho responsabilidade dos meus atos. Aí, hoje, a gente vê aí várias pessoas falando sobre o universo, sobre outras realidades. Hoje eu vejo as pessoas aí falando de extraterrestres, de contato com outras realidades. E vem obra de Edgar Armond falando dos exilados de Capela. E vem A Caminho da Luz falando inicialmente sobre os exilados de Capela, que dá base e profundidade para que Edgar Armond faça um estudo dos exilados de Capela. Mas aí, já na década já em meados do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, já os espíritos, sabiamente, né, como bons professores, e é interessante que eles escolhem bem professores para a sua aula de trabalho, porque Kardec foi um professor, e por isso eles escolheram essa escola de trabalho, porque também é a pauta da gente educar a alma. Então, na resposta 607 do Livro dos Espíritos, os espíritos sutilmente, em linha reta, eles respondem: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Então, em 1857, os espíritos vão ditar que a Terra não é a nossa primeira encarnação como humanos. Explica a espiritualidade que falar de humanidade não é só Terra. Tudo aquilo que atingir um nível de racionalidade, um nível de compreensão da sua realidade de interação com o meio, que está num tronco parecido com o nosso, que tem braços e pernas e uma inteligência, isso é humanidade. Mas essa humanidade diferencia na sua expressão e na sua realidade, na conformidade do ambiente ao qual ela habita, na qual ela vivencia. Assim como dentro do oceano, nós temos várias espécies, diferentes entre si, mas adaptadas àquele ambiente aquoso. E assim os mamíferos, assim todas as realidades da flora e da fauna, dentro só do nosso planeta já tem essa biodiversidade. Mas eles querem dizer o quê? Que a Terra não é o nosso primeiro ponto de encarnação. Então, se a Terra não é o nosso ponto de encarnação, mas está dizendo a religião que nós somos expulsos do paraíso. Há uma contradição. Quem está com a verdade? Mas Jesus está falando que nós vamos herdar a Terra. Então, o que Jesus está falando que nós vamos herdar a Terra vai de encontro com aquilo que os Espíritos falaram, que se a Terra não é a nossa primeira encarnação, num dado momento a gente não estava aqui. Então quer dizer o quê? Que será que vamos passar por esse processo novamente? Será que esse processo vai acontecer novamente? Será que a nossa escolinha vai mudar de chave? Será que a gente está sendo treinado para no final do ano receber um diploma e ascensionar para um novo grau de escola? Aí, em 1935,
muito antes de Chico, através de Emmanuel, legar a obra chamada Caminho da Luz, onde Emmanuel vai trazer, através das penas mediúnicas de Chico Xavier, sobre os exilados de Capela, o primeiro livro que ele dá, a primeira pincelada para que o homem leve a sua consciência para fora da Terra. Muito antes, ou seja, o livro A Caminho da Luz, ele foi editado em 1939, mas em 1935, na primeira obra editada, Parnasmo de Aleitur, essa obra é uma coletânea de mensagens de vários poetas desencarnados, poetas portugueses, poetas brasileiros, que desde a partir dos 21 anos de idade, ou seja, o Chico com seus 21 anos de idade, ele começa a receber várias mensagens de vários poetas desencarnados que, do plano espiritual, trazem as suas informações numa linguagem poética, porque eles eram ex-poetas, que tiveram uma atuação poética aqui na Terra. E aí eles passam a sua expressão de conhecimento do lado de lá. Em 1935, ou seja, 4 anos antes da obra Caminho da Luz, um poema de Augusto dos Anjos, ele já dá a primeira pincelada do que Emmanuel iria desdobrar na obra Caminho da Luz, num poema que é o que eu deixei para cada um de vocês. Vamos ler junto? Então, nesse poema de Augusto dos Anjos, ele vai falar sobre a raça adâmica. Opa, a igreja falou que a gente é fruto de Adão e Eva, somos frutos do pecado. Então, Augusto dos Anjos vai falar: a civilização traz o gravame da origem remotíssima dos árias, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo e infame, árvore genealógica de párias, faz-se mister que o cárcere a conclame para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos. Glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. 1935, anterior à Segunda Guerra Mundial. Vamos dissecar um pouquinho esse poema? Aí eu não coloquei para vocês, para não deixar a cabeça de vocês maluca, mas eu fiz aqui. Então, dissecando como um cirurgião, vamos entender quando ele fala aqui: a civilização traz o seu gravame. O que é o gravame? Gravame no nosso dicionário significa que é registro de uma opressão. Ou seja, então essa civilização, diz Augusto dos Anjos, que essa raça adâmica é oriunda de um povo, de uma sociedade opressora, que oprimia, que tinha o poder como lei, a força como lei. Imposição pela força ou autoridade. Opa, então ele está explicando que o fruto dessa origem adâmica é de fonte daqueles que oprimiam pela força e pela autoridade. Alguma coisa diferente da nossa realidade atual? Hoje, você falar de bondade, hoje você falar de emoção, hoje você falar de sentimento, hoje um homem chorar é visto meio estranho pela sociedade, né? Um homem educado não tem expressão sentimental, não tem emoção, o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar fraqueza. A mulher tem que ser educada para ser do lar, a mulher tem que ser educada a ser vassala. Mudou alguma coisa? Ainda continuamos numa sociedade que ainda a força e ser forte é status quo estabelecido. Onde a gente mostrar sensibilidade e fragilidade humana, isso é sinônimo de fraqueza. Mas está aqui falando que o fruto dessa raça adâmica são daqueles que oprimiam, daqueles que optaram pela força, ao invés da mansuetude. De origem remotíssima, ou seja, que é de uma origem antiga, longínqua, que se perde dentro do tempo e da historicidade humana. Dos árias. O que é esses árias? São os antepassados que deu origem à estrutura indo-europeia. Toda a civilização que nasceu da parte indo-europeia, proveniente da migração da África, é o que faz surgir a raça ariana. É o que faz surgir a antiga Babilônia, Mesopotâmia e Suméria. O nosso mundo é berço de origem das civilizações mesopotâmicas.
Tudo que nós conhecemos como ciência, como modelo de civilização, modelo de sociedade, é fruto e berço do que a Suméria, a Babilônia, a Mesopotâmia edificou ao longo do tempo. Então, todos nós temos como raiz indo-europeia a raça ariana, que influenciaram os babilônios, os sumérios e as outras civilizações. Quando ele fala aqui estirpe significa o quê? Que essa raça, ela tem um tronco de ascendência, ela tem um tronco de evolução, ela tem um tronco raiz que conecta todos esses processos que evolucionam aqui na Terra. Tem uma matriz, tem uma árvore genealógica, que por mais que nós tenhamos uma miscigenação na Terra, várias culturas e vastas raças, a gente ainda tem uma matriz na nossa estrutura de genes que nos conecta a essa realidade, a essa estrutura adâmica, se assim podemos dizer. Mas elas está dizendo o quê? Segregadas no mundo amargo e fome, ou seja, que elas foram separadas e exiladas. A árvore genealógica dos pares, ou seja, todos aqueles que foram exilados e separados, ele está dizendo que foram o quê? Foram aqueles que foram desclassificados, que foram excluídos. Ou seja, não se adequavam com aquele novo modelo de mundo, com aquele novo modelo de realidade que estava se desdobrando naquele âmbito a qual aquelas consciências ora estagiavam. E tudo aquilo que não se adequa, tudo aquilo que não se entra naquele mesmo eixo de vibração, num processo automático, a natureza espere. É como no nosso corpo, no nosso organismo. Todo aquele organismo invasivo que vai nos prejudicar, o nosso sistema, o nosso organismo, ele entra no sistema de defesa. Ele espera aquele micro-organismo. Por isso a gente tem sintomas, a gente tem febres, a gente tem dores corpóreas, porque é o processo do nosso corpo fazendo com que a nossa imunidade repare, auxilie as nossas cotas energéticas para que aquele vírus seja combatido e seja expelido. Então, para o planeta, todos nós podemos ser vírus e bacilos ou podemos ser uma unidade celular. Por isso esses seres, quando chegam até nós e conversam conosco, eles nos chamam de unidade. Porque assim como cada célula é uma unidade, representa uma unidade nesse todo, nós somos unidade para o todo. E dependendo da nossa frequência enquanto unidade, nós podemos ser moléstia, expelida nesse organismo vital, que é um ser vivo, Gaia, como os antigos chamavam, ou aqui podíamos continuar nesse processo de auxílio planetário com unidades, que é como esses seres nos chamam, unidades. Então, faz mística que o cárcere, então a palavra cárcere quer dizer o quê? O planeta Terra foi, em sua ciclicidade, um planeta exílio e prisão. Então a gente está falando de escola, está falando de escolinha. Então, cara, se eu trabalho na área de segurança, e trabalho mesmo, e eu vou numa determinada ação, onde uma pessoa humilhante está ali atuando acima da lei, atuando contra a lei. Nem sempre aquela pessoa vai ter condições de você chegar ali e carinhosamente, meu irmão, vem pra luz que a luz te espera. Ele vai te dar um mero de um soco na tua cara. Porque ele não está preparado ainda para isso. Então como que você vai fazer? Você vai algemar o bonitinho e fala assim, vamos lá pro xilindró que o delegado vai conversar com você. E o delegado vai descer a lenha, porque é a linguagem que aquela pessoa está preparada para receber. Ele não está preparado ainda para palavras doces e bonitinhas. Isso é a religião que criou. Aí a gente vai entender o porquê que muitos guardiões, quando se associam nos trabalhos com a gente, são linhas de Exu. Ah, mas não é. E quem estiver ouvindo, gosta e engula, porque é a verdade. A gente separa, a gente quer preconceito. E eu estou falando em voz alta que é para as pessoas escutarem e mudar o seu padrão de pensamento que já está na hora. Estamos muito quadrados já. Tá? Então, é isso, é a lei. O universo tem lei, o universo tem regra, o universo não está à deriva, tem dono, não está bangu. Então, foi essa raça podre. O que a palavra podre está querendo dizer? Que é uma raça que foi corrompida. Por que ela foi corrompida? Porque ela era pobre de espírito. Ela era pobre de espírito. Eu tenho amigos meus aí que você chega na casa do cara, o cara tem um Xbox X, ele tem um PS5, ele tem uma TV Full HD de 100 polegadas, nível 8K. Mas o cara bebe que nem um cão no final de semana, fala mal do vizinho, zoa o plantão. Ele é evoluído porque ele tem tecnologia na casa dele? Ele é evoluído porque ele tem uma televisão ultra mega K da última geração? Ou porque ele tem uma Ferrari conversível na casa dele que é diferente de um Fusquinha? Quer dizer que ele tem mais evolução moral? O que Chico tinha? O que Teresa de Calcutá tinha? O que Gandhi tinha? Vocês estão entendendo?
Então, que fez nascer na carne deletério, ou seja, que destrói, que cumpre a sua pauta de vida. Então, ou seja, está dizendo o quê? Que esses seres vieram para uma realidade física e material como a nossa, que tem seu tempo no espaço, que é limitante no seu espaço, porque faz parte da lei desse planeta. Esse planeta tem uma lei, esse planeta tem as suas regras. Se eu saio daqui e vou para um país diferente, eu vou seguir as regras daquele país, eu vou seguir a estrutura daquele país. E muitas das vezes a lei daquele país não vai ser a mesma da lei onde eu moro. Cada país tem sua lei, cada país tem sua linha de pensamento, cada país tem a sua moral. Tá? Então, com a esperança nos céus inesquecidos, glorificando o instinto, ou seja, o expulso espontâneo sem reflexão. Ou seja, aquelas pessoas que tinham um impulso, que agiam sem pensar, que agiam por emoção, que agiam pelo status coebolecido, que tinha a vaidade, a prepotência do ego, que valorizava a força, que valorizava a conquista, sem se preocupar com as consequências dos seus atos, se muito menos fosse prejudicar o outro. Fez na terra o brilhante grau, ou seja, o vaso para triturar alimentos. Ou seja, então, aqui vem para, a meio da dificuldade, da adversidade, aprender a vencer o ego, a vaidade, a prepotência, o orgulho, né? Fazendo surgir do alimento triturado, ou seja, os conhecimentos que se proliferaram na Terra, mas ao mesmo tempo que vieram com seus defeitos, auxiliaram também de alguma forma com a inteligência que eles traziam. Porque se eu chegar agora numa tribo indígena, não que aquelas tribos indígenas sejam inferiores, não é isso, mas eu vou levar minha bagagem de conhecimento e vou pegar a bagagem de conhecimento deles. Há uma permuta de conhecimentos. Eu vou pegar com eles a bagagem que eles têm de ancestralidade e eu vou levar o meu conhecimento técnico e operacional para eles. E os dois vão se somar. Isso é espiritualidade, não é religião. Vocês começam a entender? Então, mas em um mundo de deuses decaídos em situação inferior à que teve. Por quê? Porque explica a espiritualidade, que na medida que esses aqui vieram com seu arcabouço de conhecimento diferente daquela linha de conhecimento ainda em estágio de evolução, era muito diferente da sua parte. Era um nível de consciência e de intelectualidade que diferencia daquela realidade daqueles habitantes que aqui ora habitavam, que fazia com que aqueles seres não compreendiam ainda, porque ainda não eram sapientes, e grafavam nos seus escritos e nas suas ideologias as palavras de deuses e divindades, formando os panteões divinos que nós conhecemos. Então a gente começa a entender qual é realmente a nossa origem, da onde realmente nós viemos. Então a gente precisa entender que quando Augusto dos Anjos coloca esse conceito de raça adâmica, ele não está falando que nós viemos oriundos de uma única realidade, de um único ponto abstrato do universo, porque o universo é uma vasta escola. Mas a gente está precisando entender que essa história do decaimento dos anjos que foram decaídos, né, que se oporam à bondade, que se oporam à luz, que se oporam ao conceito de fraternidade, que foram exilados, que foram levados para um planeta que naquele momento tinha a sua pauta, que era um planeta prisão, para reter mesmo aqueles trevosos, aquelas pessoas belicosas, aquelas pessoas que optaram pela guerra, todas aquelas linhas de pensamento, entendam isso. Falar do conceito de Lúcifer, falar do conceito de anjo decaído é entender que são consciências que se opõem à verdade, são consciências que se opõem ao equilíbrio, são consciências que se opõem ao conceito de unidade. Todas essas consciências opulentas, elas necessitavam ser transmigradas num cortejo a mais de 7 bilhões de seres, não só de Capela. Porque Chico depois vai confidenciar para Geraldo Lemos em conversa íntima, que por mais que Emmanuel tenha legado a obra Caminho da Luz, muitos outros para cá vieram, formando a miscigenação que nós conhecemos hoje na Terra e formando as civilizações que nós conhecemos. Mas o que a gente precisa entender que todos aqueles que para cá vieram com uma pauta, vieram para um planeta que em um dado momento evolutivo ele era uma prisão, ele era uma pauta para criar um nível de trabalho para aquelas pessoas mais rústicas, para que aquelas pessoas ainda não tinham grau de conhecimento, para entender uma linguagem mais de amor. Então, se todos aqueles que vieram nessa pauta, significa que todos nós que estamos aqui inseridos não somos melhor do que ninguém. E está todo mundo no mesmo barco. E todos nós somos
decaídos que num dado momento da realidade, porque a gente em um dado momento supomos a realidade da luz e do equilíbrio, fomos convidados aqui a estagiar, ainda numa forma truncuda, porque ainda dentro de nós ainda temos vaidade, orgulho e prepotência, porque ainda nos achamos o dono da verdade, para aqui, como está lá na Bíblia, né, do pão e da terra fazer o seu próprio alimento, ou seja, tirará a sua própria substância do pão e da terra, ou seja, das adversidades, utilizando a matéria, os recursos que tinha naquela época para criar a realidade com a qual nós estamos habituados. Então, em algum dado momento, houve uma proposta de pacificação, houve uma proposta de equilíbrio, houve uma proposta de amor, que esses não ouviram, mas estamos sendo chamados novamente para isso. Porque há mais de 2020 anos atrás, uma dessas altas envergaduras siderais que aqui se fez presente, como João bem fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós não o reconhecemos, ele já deu o segredinho das entrelinhas. Quem herdará a terra? Mas qual é a pauta? Qual é a proposta para que a gente herde esta terra? Então houve no dado momento a necessidade de reunir esse agrupamento de almas revoltosas, belicosas. Por isso a gente começa a entender porque o nosso sistema econômico mundial ainda é dessa forma. E nós não vamos mudar o outro porque cada um tem que fazer a chave de mudança que ele compete. Eu não mudo o mundo, eu mudo a mim, que a partir de mim eu mudo o mundo. Mas a lei é sábia, o mundo é justo. E cada um vai receber a obra na medida do que planta. Isso também o mestre já falou. Então todos aqueles que aqui estiveram com uma pauta. Somos nós. Hoje nós não estamos mais no planeta prisão. Hoje nós já conseguimos alcançar o estágio de planeta escola. Mas isso eu não vou contar para vocês agora não, vai ficar para a próxima pauta. Tá? Só quero que vocês entendam a chave de compreensão do porquê nós estamos aqui, na Terra e não em outro lugar. No momento em que nós vinhamos para o planeta prisão, porque era a chave necessária para o nosso processo de expansão. Para que aí sim, num dado momento, um cortejo de consciências seculares, um cortejo de consciências que presidem a nossa galáxia, preparariam uma pauta de trabalho para que o nosso planeta se tornaria um planeta escola. Aí eu deixo para falar para vocês na próxima reunião, porque está chegando o Natal, né? Então, fica o meu agradecimento para todos vocês. Levem para vocês essa liçãozinha de casa para que vocês leiam e reflitam e sejam bem-vindos para vocês, tá? A gente vai agora para a Câmara para iniciar os nossos trabalhos e a gente vai estar chamando vocês aí na ordem da fichinha para que vocês sequenciem aí as atividades. Meu agradecimento para todos aí e sejam bem-vindos. E aos que nos viram através da mídia, desculpe os puxões de orelha, mas também sejam bem-vindos. Compartilhe e dê o link. Um abraço a todos. Obrigada.